Fala galera, sou o Cadu Aguiar. Se você tem alguma dúvida com o Spread Operator ou com parâmetros REST, esse vídeo é para você. Assiste esse vídeo até o final que eu vou explicar a diferença e quando utilizar cada um. Então, vamos lá. O Spread Operator, de uma maneira simples, é a passagem dos valores de uma lista sem a estrutura da própria lista, ou seja, o Spread Operator irá converter a lista e passar todos os valores especificamente. E, se necessário retornar os caracteres contidos em uma string, você também pode utilizar o Spread Operator. Para utilizar o Spread Operator, basta adicionar essas reticências antes do parâmetro. Como vocês podem ver nesse exemplo que está destacado em vermelho, esses 3 pontos antes do parâmetro args. Aqui temos alguns códigos de exemplo mostrando na prática a utilização do Spread Operator. Como vocês podem ver nesse primeiro exemplo ao lado esquerdo, sem utilizar o Spread Operator, nós temos uma lista de inteiros chamada números, na linha 3, contendo os valores 10, 20 e 30. Logo em seguida, na linha 5, nós temos uma função chamada soma, que espera 3 parâmetros, sendo eles número 1, número 2 e número 3. E o objetivo dessa função soma é realizar a soma desses 3 parâmetros e retornar o resultado dessa soma. Na linha 9, temos uma constante chamada result, que está sendo utilizada apenas para armazenar o resultado da função soma, no qual estamos passando os valores da nossa lista chamada números na posição 0, 1 e 2, e em seguida imprimindo a variável result que recebeu o resultado dessa soma. No segundo exemplo, também no lado esquerdo, estamos utilizando a função apply e passando a lista de números, no qual também iremos obter o mesmo resultado final, que seria a soma desses valores. Agora, no nosso lado direito, com a utilização do Spread Operator, na linha 9, estamos especificamente utilizando o Spread Operator. Temos a mesma função soma e a única coisa que precisamos fazer é passar a nossa lista de inteiras chamada números, sendo antecedida pelo operador spread. Iremos obter o mesmo resultado final. Outro benefício da utilização do Spread Operator seria quando precisamos fazer uma cópia de um array, lista ou um objeto. Nesse primeiro exemplo, sem utilizar o Spread Operator para copiar o array, na linha 5, em vez de estarmos criando uma nova lista chamada numeroscop, fazendo desse jeito, estamos criando 2 referências para o mesmo endereço de memória. Ou seja, se a lista número ou a lista chamada numeroscop posteriormente vier a sofrer qualquer tipo de modificação, essas modificações vão se propagar nas 2 listas, tanto na lista número quanto na lista numeroscopes. Na linha 7, estamos adicionando uma nova posição na lista chamada de numeroscop, que possui valor 40. Mas como ambas as listas, números e numeroscopes, possuem a mesma referência no endereço de memória, essa alteração também vai ser visível na lista chamada números, como a gente pode ver no resultado das linhas 9 e 10, no qual ambas as listas números e as listas numeroscopes possuem os mesmos valores. Agora, no nosso segundo exemplo, na linha 5, estamos utilizando o Spread Operator para fazer a cópia do array. Assim, caso haja quaisquer modificações nas linhas números ou numeroscop, essas modificações não serão mais compartilhadas, como podemos ver na linha 9 e 10, que estão mostrando apenas a lista chamada numeroscop possui essa nova posição com valor 40. O Spread Operator também pode ser utilizado com strings. Nesse exemplo, temos a variável chamada marca com o valor del. Na linha 5, temos uma função chamada logar, que espera 4 parâmetros. No corpo dessa função, estamos apenas imprimindo o valor dos parâmetros recebidos. Na linha 20, chamando a função logar, passando a variável marca com o Spread Operator, iremos obter o resultado de cada caractere contido dentro da string marca, ou seja, as letras D, E, L e L. Agora eu vou falar um pouco sobre o REST Parameter, ou parâmetros REST.
A gente pode entender o REST parameter como o contrário do spread operator. Porque se o spread operator vai pegar a lista e passar os elementos individuais, o REST parameter vai converter os parâmetros para uma lista. E o REST parameter ele deve sempre ser utilizado como o último parâmetro esperado pela função. E caso ele não venha a ser fornecido, a função vai assumir que o valor dessa lista é um valor de uma lista vazia. Do nosso lado esquerdo, temos a nossa mesma função soma, na linha 5. Identificar que ela espera 3 parâmetros, sendo eles número 1, número 2 e número 3. Agora, olhando para o exemplo da direita, na linha 5, a nossa função soma agora está utilizando o REST parameter, ou seja, nossa função soma não está mais recebendo os 3 parâmetros fixos, e sim um REST parameter chamado números, que significa que podemos passar quantos parâmetros quisermos, e a nossa função soma ela vai ser capaz de efetuar a soma com sucesso. Mas para que essa função soma continue tendo o mesmo resultado, dentro da função soma nós precisamos de uma variável chamada total para armazenar o valor total das somas, o qual está sendo inicializada com o valor 0 na nossa linha 6. Depois, na linha 7, estamos utilizando um laço de repetição chamado for-each em cima da nossa lista de números, onde iremos pegar o valor específico de cada posição da lista de um número e ir somando até o final dessa lista. Como vocês podem ver, nesse último exemplo, estamos utilizando o REST parameter na linha 5 e o spread operator na linha 11. Então é isso, dica rápida de hoje de JavaScript. Até a próxima.